Bahia. Foi onde os portugueses tiveram o primeiro contato com o Brasil, em Porto Seguro, em 1500. É a terra da primeira capital brasileira, Salvador, e a terra dos primeiros casamentos entre os portugueses e os tupis. Também foi um dos grandes polos no ciclo da cana-de-açúcar e um dos grandes portos de escravos no país, mas foi perdendo força quando o poder econômico e político migrou para o Sudeste. A Bahia tentou voltar ao topo com tabaco e cacau, depois com a primeira reserva de petróleo brasileira, mas não teve sucesso. Para piorar, nos anos 60, quando o Nordeste foi ligado ao Sudeste por estradas, muitos baianos imigraram, o que atrapalhou muito o desenvolvimento do estado. Hoje, a Bahia se reergue como uma das capitais mundiais da cultura africana, com o polo industrial de Camaçari e com a sua integração ao agro internacional. Pernambuco. Foi o segundo lugar ocupado pelos portugueses na América e da onde tiraram muito do pau-brasil. Também é a origem do primeiro engenho de açúcar, que dominou a economia local e fez de Pernambuco a principal capitania hereditária. Esse açúcar era tão lucrativo que em 1630 os holandeses conquistaram Pernambuco para si, que na época incluía o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Alagoas, Sergipe e um pedaço da Bahia. Ou seja, Pernambuco já foi quase o Nordeste inteiro e já foi holandês, sendo recuperado pelos portugueses só em 1649. Depois da Batalha dos Guararapes. Pernambuco foi perdendo território aos poucos. Esses por bem, em 1799, esses por mal, em 1817 e 24. Na história recente, Pernambuco se destaca pela influência cultural, sendo o estado do Luiz Gonzaga, do frevo, dos pensadores Gilberto Freire e Paulo Freire, e, é claro, do atual presidente Lula. Rio de Janeiro. Foi descoberto pelos portugueses em 1502. Os franceses tentaram pegar, mas foram expulsos em 1567. A cidade foi fundada nessa época, mas ela só foi ficar importante quando descobriram ouro em Minas lá para 1700, e o Rio virou o principal porto do Brasil, virando também a capital da colônia. Ficou mais importante ainda em 1808, quando Dom João VI levou a capital de todo o Império Português para lá, e criou muitas instituições culturais, econômicas e políticas importantes. Foi nesse século também que o café começou a bombar no interior do Rio, consolidando o estado como o mais importante do país por quase 100 anos. A partir desse período, o Rio também teve muita influência cultural, com autores como Machado de Assis, estilos musicais como samba, bossa nova e MPB, além de ser o centro da televisão e cinema nacional até hoje. Apesar de hoje também ser marcado pela violência, a capital ainda é conhecida como cidade maravilhosa, sediando duas maravilhas do mundo, uma natural e outra do mundo moderno. São Paulo. É filho da capitania de São Vicente, de 1532, que também prosperou com o ciclo da cana. São Paulo foi o epicentro de uma aliança entre os portugueses e os tupis, que criou um fenômeno único dos paulistas, as bandeiras, em que os filhos desse casamento desbravaram o Brasil todo para fazer riqueza e expandir as fronteiras do Império Português. Eles deram origem à cultura caipira, conquistaram o Sul e o Centro-Oeste, descobriram o ouro do Brasil e tornaram a cidade de São Paulo a grande capital do Brasil do interior. Isso tudo entre os séculos XVI e XVIII. Na virada do século XIX para o XX, com o ciclo do café, os paulistas se tornaram os grandes campeões da política e da economia nacional. Mesma época em que começaram a receber italianos, japoneses, libaneses e gente do mundo todo. Rapidamente tomaram conta da República e, mesmo sendo inimigos do governo Vargas, continuaram prosperando. Viraram o centro da indústria brasileira e hoje são sozinhos mais ricos que a Argentina inteira, ainda carregando o título de locomotiva do Brasil. Pará. Alguns dizem que o Pará já abrigou grandes civilizações antes da chegada dos europeus. Os portugueses só começaram a se interessar pela região em 1616, com a fundação da atual capital, Belém, que serviu de ponto de troca para as drogas do sertão, as plantas de valor da Amazônia. A ocupação do Pará teve o protagonismo dos jesuítas, que converteram os índios, mas não conseguiram evitar que eles fossem explorados. Lá para 1760, na era pombalina, os jesuítas foram expulsos do Brasil e Belém virou a capital do Grão-Pará, que produziu um boom econômico na região. Mais tarde, na virada do século XX, a região ainda teve o boom da borracha, que deixou um legado importante para toda a região norte. Hoje, o Pará tem um projeto para se dividir e criar o próximo estado brasileiro, o Tapajós. Rio Grande do Sul. Foi inicialmente ocupado pelos espanhóis nas missões jesuíticas, que se aliaram com os índios guaranis para acabar com os índios charruas que moravam lá. Só em 1750, os portugueses expulsam eles de lá e começam a colonização do Rio Grande do Sul. Chegam os primeiros alemães em 1824, 11 anos depois os gaúchos ficam putos com o Rio de Janeiro e começa a revolta da Farroupilha, que dura até 1845. No meio tempo eles começaram a criar indústria, em 1893 eles lutam outra guerra civil, que o positivista Júlio de Castilhos vence, implantando um modelo político autoritário e militarista no estado.
Seu neto político é Getúlio Vargas, gaúcho que torna o Brasil mais autoritário e industrializado na década de 30. Desde então, os gaúchos sossegaram um pouco e se destacaram menos pelas guerras e despotismo e mais pelo clima frio, pelo churrasco e pela roupa que todos no estado usam até hoje. Santa Catarina. O estado começa na ilha de mesmo nome, que hoje é a capital. Foi ocupado por náufragos em 1515, foi abandonada, foi ocupada de novo por um bandeirante em 1680, que foi morto por piratas ingleses que destruíram a vila. Só lá para 1740 começa a ocupação de fato, principalmente por açorianos. Assim como no Rio Grande do Sul, receberam os alemães e italianos e se meteram na Revolução Federalista. Só que, infelizmente para eles, foram massacrados pelos militares do Floriano, que chegaram até a renomear a capital em sua homenagem. Em 1912, lutam a Guerra do Contestado, tipo um Canudos no sul, que delimita as fronteiras atuais do estado. Desde então, Santa Catarina se destaca pela cultura alemã no interior e pelas praias no litoral. Minas Gerais. Foi fundado por entradas do Nordeste, mas quem descobriu o ouro foram os bandeirantes paulistas, provavelmente lá para 1600 em segredo, mas oficialmente em 1692. 15 anos depois começa a Guerra dos Emboabas, entre paulistas e os recém-chegados, para ver quem ia mandar no ouro. Os paulistas perdem, Minas Gerais passa a ser controlado pela coroa portuguesa e passa por uma era de ouro, isso é, até ele começar a acabar. Lá para 1700 e pouco, os portugueses começaram a cobrar mais impostos dos mineiros, o que motivou a Inconfidência Mineira de 1789, em que 30 homens pensam em proclamar uma república independente, quase que um Estados Unidos mineiro. Não dá certo e o Tiradentes é morto. No Império, Minas aquieta, mas na República Velha o café torna o estado rico novamente e ele manda, junto com São Paulo, na política do país. Hoje, Minas ainda ganha muito dinheiro com mineração, mas de ferro e não de ouro, e tem um grande produto de exportação, o pão de queijo. Maranhão. Infelizmente, o estado com o menor IDH do Brasil, mas foi um dos mais cobiçados durante o período colonial, acumulando invasões francesas e holandesas em São Luís, antiga capital do Grão-Pará. O Maranhão sofreu com a dificuldade de comunicação com o resto do Brasil, por conta das correntes marítimas na sua costa e o sertão inóspito no seu interior. Seu ápice foi no período pombalino, cultivando o algodão que movimentou a Revolução Industrial, mas hoje lembrado pelo Sarney, mineração de ferro, Flávio Dino e a base de Alcântara. Goiás. Descoberto por bandeirantes paulistas, com destaque para o Anhanguera, que descobriu o ouro pela primeira vez por lá. Durante a colônia, teve um ápice alimentado pela riqueza do ouro, mas com o fim das reservas, regrediu para a pobreza e o isolamento. Voltou a brilhar com a construção de Goiânia durante o governo Vargas, depois com Brasília no JK, mas engrenou de vez com um boom da soja a partir dos anos 80. Hoje impressiona, sendo a ponta da lança do agro no Brasil. Mato Grosso. Alguns chamam ele de celeiro do mundo, sendo o coração do agronegócio brasileiro. A região foi conquistada dos espanhóis por bandeirantes paulistas lá pelo século XVII. Eles procuravam ouro em escravos indígenas, mas muitos acabaram ficando de vez para plantar. Nesse período, eles faziam parte da gigantesca província de São Paulo, motivo da proximidade cultural e ligação entre esses estados até hoje. O Mato Grosso também enriqueceu muito a partir dos anos 60, em parte pela fundação de Brasília, mas principalmente pelo desenvolvimento da soja da Embrapa, que permitiu o cultivo no Cerrado. Alagoas. O Alagoas foi criado por volta de 1817 para punir Pernambuco pela Revolução Pernambucana. Antes disso, Alagoas foi a região do Quilombo dos Palmares, símbolo de resistência contra a escravidão. E depois disso, foi a terra de nascimento dos dois primeiros presidentes brasileiros, Deodoro e Floriano. E depois ainda, mais uma vez, com Collor de Mello. Hoje em dia, o Alagoas continua como um grande polo açucareiro, fornecendo 75% do açúcar consumido na Rússia. Ceará. Começou a ser ocupado por franceses lá para 1590, mas foram expulsos pelos portugueses. Infelizmente para eles, as secas e os índios locais não iam deixar a colonização fácil. O Ceará acaba sendo conquistado pelos holandeses, que ficaram lá por 30 anos. Só em 1654 os portugueses começaram a colonizar o Ceará de verdade, fazendo parte de Pernambuco até 1799 e se destacando pela criação de gado, já que a seca dificultava a agricultura. No Império, o Ceará começa a produzir algodão e é a primeira província a abolir a escravatura. Hoje em dia é famoso pelo turismo, pelos comediantes e, infelizmente, ainda pela seca. Paraíba. Era a terra dos índios potiguaras, que no século XVI destruíam tudo que os portugueses construíam. Eles chegaram num tratado de paz só em 1599, e a partir daí teve uma história muito parecida com a de Pernambuco, holandeses e produção de açúcar. Na República Velha, o Estado volta ao protagonismo, desencadeando a Revolução de 30 e a Era Vargas, quando João Pessoa, vice de Getúlio e governador do Estado, é assassinado. Hoje, Paraíba é famosa pela sua cultura, principalmente pelo maior São João do mundo. Espírito Santo.
De certa forma, esse é o estado mais antigo do Brasil. Espírito Santo desde o tempo das capitanias. Sofreu muito com o desamparo de Portugal, mas teve a honra de desfrutar do trabalho do padre José de Anchieta, onde ele está enterrado até hoje. O Espírito Santo voltou a prosperar com a vinda de imigrantes alemães e italianos, que começaram a cultivar o café, e hoje prospera mais ainda, sendo terra de um dos maiores polos metalúrgicos do Brasil e de um dos portos mais importantes, e a terra do rei, Roberto Carlos. Piauí. É o estado com o registro de ação humana mais antigo do Brasil, mas que demorou muito para ser colonizado. Os vaqueiros baianos começaram a ocupar a região quase no século XVIII. No passado, os piauienses se orgulham de terem lutado e expulsado os portugueses depois da proclamação da independência, na Batalha do Genipapo. E o futuro parece brilhante para o Piauí, com imensas reservas de cobre e níquel para serem exploradas na sua terra. Sergipe. A história do Sergipe na colônia no Império é muito relacionada à da Bahia e o ciclo do açúcar. Mas foi lá, na Era Vargas, que mataram Lampião, iniciando a decadência do cangaço. E lá que os alemães afundaram 3 navios brasileiros, matando 600 dos nossos compatriotas e colocando o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Rio Grande do Norte. Na esquina do Atlântico e produzindo 95% do sal brasileiro, o Rio Grande do Norte é filho da capitania do Rio Grande, que foi dada a João de Barros, que nunca conseguiu colonizar a região. Ela passou muito tempo sendo governada por pernambucanos e até por paraibanos, mas a sua importância foi crescendo com o tempo, até conquistar a sua autonomia depois da independência do Brasil, chegando até a receber visita do presidente americano Roosevelt durante a Segunda Guerra. Paraná. Foi descoberto pelo espanhol Cabeça de Vaca em 1554, que descobriu as Cataratas do Iguaçu. Assim como o Rio Grande do Sul foi conquistado por bandeirantes paulistas, tanto que fez parte de São Paulo por 300 anos. Nesse meio tempo acharam um pouquinho de ouro, mas o principal produto foi a erva mate. O território foi pouco povoado até chegar imigrantes da Alemanha, Polônia, Rússia e da Holanda no século XIX. Hoje, o Paraná é importante para o Exército, por ter a maior usina hidrelétrica do Brasil, por receber as comprinhas da Shen de todo mundo e por um juiz que achou que ia salvar o Brasil da corrupção sozinho há uns 10 anos. Amazonas. Um estado maior do que as regiões Sul e Sudeste juntas e com 95% de floresta nativa. Começou sendo explorado pelos espanhóis, mas foi revertido para os portugueses no Tratado de Madrid de 1750. Amazonenses passaram um bom tempo exigindo a autonomia do Grão-Pará e só conseguiram em 1850, logo antes do estado enriquecer durante o ciclo da borracha. Depois, os militares, preocupados em povoar a região, criaram a Zona Franca de Manaus, que fez do Amazonas lar do terceiro maior polo industrial do país. Acre. O Acre foi povoado sem a mão do governo, sendo ocupado por brasileiros procurando uma vida melhor dentro da lógica econômica da borracha. Isso quase colocou a gente em guerra com a Bolívia na virada do século XX, mas o Barão do Rio Branco conseguiu evitar esse desastre. O Acre hoje é um motivo de piadas, se ele existe ou não, mas ele deveria ser um motivo de orgulho para os brasileiros, porque foi o único estado que brigou para fazer parte do Brasil. Amapá. O Amapá foi motivo de muitas brigas com os franceses vizinhos ali na Guiana. Mais de 10 tratados territoriais foram assinados entre 1700 e 1900. O Amapá teve bons anos enquanto uma reserva imensa de manganês foi explorada por ali. Mas depois que a reserva acabou, lá para os anos 90, a infraestrutura entrou em declínio e hoje o estado é o mais isolado do Brasil e busca um substituto à altura. Distrito Federal. Basicamente Brasília e suas redondezas, onde antes de 1960 não tinha nada, só a aridez do Planalto Central. Interiorizar a capital era um sonho antigo dos políticos, mas que só foi realizado pelo JK, ao custo de muito dinheiro. Hoje, Brasília é o grande símbolo da democracia brasileira e a unidade federativa mais rica do país, mas é claro que essa riqueza é sustentada por todos os outros 26 estados. Rondônia. Único estado nomeado em homenagem a um homem, o Marechal Rondon, que explorou a região, mapeou seus rios, protegeu seus nativos e a conectou ao resto do país. Rondônia foi um dos estados que mais cresceram nos últimos anos, impulsionados por terra boa e barata e por reservas de ouro e estanho. Para quem conheceu Rondônia em 1907, na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, hoje o estado é irreconhecível. Roraima. Terra do mítico Monte Roraima. É o estado menos populoso e o segundo menos densamente povoado, o que já é motivo para roubar a fama de terra dos dinossauros do Acre. Metade desse estado é ocupado por reservas indígenas, mas ele tem crescido em população e se urbanizado rápido também. Mato Grosso do Sul. Terra do tererê, do Pantanal e do aquífero Guarani, Mato Grosso do Sul teve uma longa luta para se tornar independente do Mato Grosso. Começando no início do século XX e só terminando em 1977 com a sua criação de fato. As terras de Campo Grande se sentiam mais ligadas aos seus antepassados paulistas do que as famílias de Cuiabá. O estado se expandiu junto ao agronegócio, como em todo o centro-oeste, sendo hoje também o grande polo na exportação de celulose.
Tocantins. O estado mais recente do Brasil, o Tocantins só foi criado em 88, antes era o norte de Goiás. A história dos dois é parecida, com bandeirantes encontrando ouro na região da Vila Boa, iniciando um ciclo de ocupação e prosperidade. O ouro acabou e Tocantins precisou se reinventar, sendo hoje um dos estados onde o agro mais se expande e sendo um eixo de ligação importante para a infraestrutura brasileira.